Um show do Felipe Luiz. Essa é a mais pura verdade. Quem acompanha o meu canal, não de agora, quem me acompanha desde o começo até agora, entende minha linha de raciocínio, concordando ou não comigo, aí já são outros 500. E eu vou trazer um trecho aqui de um vídeo do Felipe Luiz que várias pessoas já falaram, eu acho que tá na hora de eu me posicionar sobre isso. E eu acho que ele deu um show, cara, um show nas palavras e muito torcedor de todos os clubes do Brasil, não apenas os flamenguistas, porque a crítica ela foi à torcida do Flamengo, mas a torcida do Palmeiras também, tá? Que tá com uma mania aí nos últimos tempos que tá complicada. Acho que a crítica vale pra todo mundo. Eu vou jogar o vídeo do Felipe Luiz aqui na tela pra vocês, vou fazer meu comentário e na sequência vou colocar os próximos jogos dos candidatos ao título do Campeonato Brasileiro. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e até o Botafogo. Vou colocar aqui pra gente discutir e eu vou dar a minha opinião aqui de realmente quem nas próximas 3 rodadas pode dar um arranque rumo ao título do campeonato, beleza? Fica comigo aqui, deixa o seu like, se inscreva e bora pro vídeo do Felipe Luiz. O Lino, todo mundo sabe da qualidade, ele já demonstrou quando ele chegou aqui. E todo jogador, e principalmente aqui no Flamengo, oscila, né? É importante que vocês e também a torcida entenda que os dribladores são os jogadores que mais perdem bola. Isso é uma coisa natural do futebol, nas estatísticas, em todos os lugares. E o difícil é isso, né? Que na primeira vez que ele dá uma oscilada já vem a vaia e isso, claro, sempre, se vocês olham bem, quase sempre são com os dribladores, né? Tá aí, o Felipe ele tá falando aí sobre o Lino Coutinho, que não jogou bem os últimos 2 ou 3 jogos do Flamengo e já começou a tomar vaia da torcida impaciente do Flamengo, tal como é boa parte da torcida palmeirense. E por que que eu acho que ele deu um show? Porque a gente não tem paciência, velho. O torcedor brasileiro não tem paciência. O time pode disputar título todo ano, o time pode brigar todo ano, que num momento de oscilação todo mundo vira bagre. E qual é a minha preocupação? Por que que eu trago esse vídeo aqui? O Lino do Flamengo é um baita de um jogador. É um baita de um jogador que vai passar por momentos de altos e baixos e parte da torcida não vai entender. Eu tô vendo aqui, já na internet, muita gente tirando o Andreas Pereira pelos 2 últimos jogos. Ele fez um baita de um jogo contra o Fortaleza, é verdade, fez 2 gols inclusive. Aí ele não fez um bom jogo contra o River e também não fez um jogo estupendo aí no último 3-0 pelo Campeonato Brasileiro contra o Vasco, é verdade. Mas já tem gente com pouca paciência. Da mesma forma que a grande verdade é que todos nós, e eu me incluo nessa galera, não teve paciência com o Vitor Roque. Não teve, eu não tive aqui no canal. E eu acho que eu tava errado, mano. Entendeu? Todos nós estávamos errados. Porque a gente bate muito o tempo inteiro, velho. Sem ter paciência, velho. Sem ter paciência. E entender que no futebol, ganhar ou perder faz parte. Só que estar disputando todo ano há 10 anos, que é o que Palmeiras e Flamengo fazem, é muito, mas muito complicado. Então, assim, eu trouxe o vídeo do Felipe Luiz e vejo muitas pessoas já começando a falar do Andreas depois de 2 jogos um pouquinho abaixo. Pera um pouquinho, né? Pera um pouquinho. A gente queria tanto um 9, o 9 chegou. Precisou de tempo e o cara agora tá deitando e enrolando. Vitor Roque. A gente pedia um substituto pro Richard Rios. Veio o substituto pro Richard Rios e com baita descontão. A gente ganhou uma grana com a venda do Richard Rios pro Benfica. Uma grana absurda. O Palmeiras contratou o Rios do Guarani por 6 milhões de reais. Vendeu por 30 milhões de euros, né? A gente ia adquirir o Andreas Pereira no começo do ano por um valor, despencou esse valor, adquiriu agora nesse meio de temporada. Então eu acho que a gente precisa respirar fundo e bora brigar pelos campeonatos aí com um pouquinho mais de paciência, sem sair chamando todo mundo de bagre, beleza? Galera, vamos lá, vou jogar na tela aqui pra vocês, em algum lugar, os confrontos de Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Botafogo. Ó, até ontem eu gravava vídeo aqui falando, olha, eu não acho que o Botafogo esteja fora da briga pelo título, mas ó, não acabou o jogo, tá? Tá rolando agora, enquanto eu tô gravando esse vídeo, Internacional 2, Botafogo 0. Aí vocês vão me desculpar muito, torcedor botafoguense. Se perder pro Inter, aí é tiração. Ah, mas o Inter tá jogando em casa. Mano, o Inter é horrível. O Internacional é horroroso. Horroroso.
Botafogo, se confirmar essa derrota pro Internacional, que é o que é a tendência, pelo que eu tô vendo, não sei que haja uma virada histórica aí do Botafogo. Se o Botafogo perder do Internacional, cara, desculpa, mano. Desculpa, não dá. Esse time não vai brigar realmente pelo título do Campeonato Brasileiro. Então eu vou focar nos outros 3 aqui, tá bom? O Flamengo enfrenta Bahia fora, Botafogo fora e Palmeiras em casa. Tá? Bahia fora, o jogo que acontece amanhã, é difícil pra caramba. Vão jogar num pasto contra uma boa equipe do Rogério Ceni, que apesar das minhas críticas ao Rogério, o Bahia é uma equipe muito boa. Aí o Botafogo fora, é um clássico, no Newton Santos, tudo pode acontecer. E o Palmeiras eu vou citar já, tá? Vou pular o Palmeiras aqui, o Cruzeiro enfrenta o Sport em casa, 3-0 pro Cruzeiro, na moral. Aí o Galo fora, o Galo tá meio freguês do Cruzeiro, hein, gente? O Galo tá meio freguês do Cruzeiro, mas é um clássico. Então, e o Fortaleza em casa. O Cruzeiro vai deschavar o Sport em casa. O Cruzeiro vai deschavar o Fortaleza em casa. O Galo é uma interrogação, tá? Então a gente percebe que o Flamengo, o Palmeiras, que enfrenta o São Paulo amanhã, o Flamengo, o Palmeiras e o Cruzeiro, os 3 têm clássicos regionais. Tá? Então esses jogos são pontos de interrogação. Mas é possível que os 3 times, Deus me livre, mas percam esses jogos. Isso pode acontecer. E por que eu acho que o Palmeiras, agora é o ponto que eu chego no vídeo, está... Eu não quero zicar com esse vídeo, gente, é uma análise. E eu quero saber se vocês concordam comigo. Comenta aqui se você concorda comigo. O Palmeiras tá com a faca e o queijo na mão. Eu tô falando sério. Por quê? O Palmeiras tem um jogo a menos que o Flamengo e 2 jogos a menos que o Cruzeiro. 2 contra o Santos, que ainda vai rolar depois. E o Palmeiras enfrenta em casa o Juventude. Ai, mas o Palmeiras vai estar todo desfalcado com os jogadores na seleção. Pera aí, mano. O time reserva do Palmeiras não é capaz de vencer o Juventude em casa, mano. No Allianz. Tem que vencer. O Palmeiras enfrenta o Juventude em casa e o Bragantino em casa, mano. Esses jogos, pra time que quer ser campeão, são 6 pontos. 6 pontos. Ou seja, existe uma chance, a não ser que o Flamengo dê um show contra o Bahia e um show contra o Botafogo. Aí é foda. Aí o Flamengo realmente vai estar um passo aí bem na frente, tá? Mas se o Botafogo tropeçar contra o Bahia ou contra o Botafogo e o Palmeiras for muito bem nesses jogos em casa, o Palmeiras pode empatar com o Botafogo, porque o Palmeiras com o Flamengo, perdão. O equívoco aqui. O Palmeiras pode empatar com o Flamengo, tem um jogo a menos, né? Aí cumpre esse jogo contra o Juventude, empata com o Flamengo e vai enfrentar o Flamengo no Maracanã por um empate, velho. Entendeu? Não tô falando que o Palmeiras tem que empatar, mas empatar contra o Flamengo no Maracanã não é um resultado ruim. Essa é a minha linha de raciocínio. Então, o Palmeiras, que vai estar tanto quanto o Flamengo, tal como o Flamengo, perdão, a um jogo da Libertadores, se for bem agora, se o Palmeiras fizer a sua parte, o Palmeiras empata com o Flamengo no número de pontos, certo? Passa no número de vitórias e o que acontece? Joga por um empate contra a equipe do Rio de Janeiro para permanecer na liderança. Então, não querendo zicar, mas Palmeiras, depende só de você. Essa aqui é a mais pura realidade, tá bom? Tô confiante. Tem Palmeiras e São Paulo e Palmeiras amanhã no Morumbis. Jogo difícil, tá, gente? Mas o São Paulo não ganha do Palmeiras lá no campeonato desde 2017. Tá tudo bem, é o São Paulo no Morumbis, é um jogo difícil, é um clássico, tudo pode acontecer, essa é a mais pura realidade. Mas eu acho o Palmeiras muito mais forte que o São Paulo, é um São Paulo em crise, vem de uma vitória no Campeonato Brasileiro, mas muito mais fraco que o Palmeiras. Dá pra gente vencer a partida. E... doa quem doer agora o que eu vou falar no vídeo, um empate contra um São Paulo fora de casa é algo que, se acontecer, não coloque em crise onde não existe, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Beleza? Isso é importante deixar. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. Aqui na nossa descrição do vídeo tem a nossa lojinha com os nossos produtos oficiais. Inclusive um deles é uma camisa zoando o nosso queridíssimo time do Rio de Janeiro. E é legal pra caramba. Conheça os nossos produtos, estão aqui na nossa descrição, tá bom? E eu coloco na tela aqui o QR Code da nossa patrocinadora, a KTO. E também está aqui na descrição desse vídeo, e tá rolando a chance extra no Campeonato Brasileiro. Boca, aqui que é chance extra no Campeonato Brasileiro? É simples. Se você for apostar e você vencer, você ganha. Se você perder, nossa, se eu perdi tudo. Não. A KTO devolve pra você até R$25. Até R$25, isso é importante. Em aposta grátis pra você tentar de novo.
é uma chance extra. Para isso você tem que ir na aba promoções, ativar a chance extra e aí participar de 3 jogos diferentes do Brasileirão Série A com no mínimo 3 seleções. Agora, se você participou na rodada do meio da semana, a promoção acabou para você, tá? Porque é do meio da semana até esse final de semana, só esticaram a promoção. Beleza? Participe, vai para cima e avante palestra. Tamo junto.